Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Iago Koskoski, sou escritor, poeta e cronista, aqui da cidade de Venceslau Braz, aqui no Paraná. E hoje, como prometido, gravei o vídeo para a gente bater um papo sobre minha carreira literária e sobre o projeto atual, o livro que tem prazo para ser lançado em 2024. Então hoje a gente está aqui. No começo eu tive um receio entre gravar ou uma live ou um vídeo e apenas postar aqui, e decidi pelo vídeo, optei pelo vídeo, por causa que a live eu não me sinto muito bem. Eu não sei, eu tenho medo de engasgar, tenho medo de dar algum erro, porque a vila aqui é um pouco barulhenta. É um pouco barulhenta e tenho medo de ter algum erro durante a gravação da live. Então hoje a gente está aqui, a gente está gravando aqui e gostaria de começar falando sobre o planejamento para esse vídeo. Foi bem corrido, bem difícil para poder gravar ele, por causa que minha vida é dividida em faculdade, escrita e o trabalho fora da escrita. É porque algumas pessoas sabem, não todas, provavelmente você que está aí na sua casa você não sabe, eu não trabalho exclusivamente com a escrita. Eu trabalho numa cooperativa de agronegócio, trabalho durante o dia e durante a noite eu escrevo. E tem os dias de assistir à faculdade, então é bem corrido para mim, bem complicado. Então eu vivo nesse contorno entre trabalho para casa para trabalho, e durante a noite a escrita do projeto novo, do livro novo para 2024, então é bem corrido. Então o projeto do livro novo às vezes sai bem demorado e às vezes demora mais do que o esperado por causa dessa rotina. Daí às vezes acaba demorando, sabe? Então é isso, foi bem complicado, mas hoje a gente já tá aqui junto e pra gente conversar. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês também, além da escrita agora de livros, além de trabalhar exclusivamente com romance de terror, poesia, agora eu comecei uma nova etapa na minha carreira literária, que é a escrita de roteiro de curta e longa metragem. Sabe, esses dias eu tava, durante um ano, eu fiquei assistindo curtas metragens, filmes e etc. E isso desencadeou uma curiosidade, uma pequena poeirinha ali para mim começar a pesquisar mais sobre, buscar saber mais sobre, e acabou despertando. E agora, esse ano, o ano de 2023, comecei a trabalhar na escrita de roteiro. Já estou trabalhando em um roteiro de curta-metragem. Vamos ver se dá tudo certo para venda, achar um caminho certo para poder desencadear, para que atue em algum mercado esse roteiro. Então, fico bem feliz, eu fico feliz comigo mesmo. Espero que as pessoas que admiram, que acompanham meu trabalho, comece a admirar isso, porque é algo bem interessante o roteiro. O Brasil é meio escasso, agora deu uma diminuída nos trabalhos de roteiro, mas o Brasil tem grandes nomes, até convido você a pesquisar aí. Marcos de Brito é uma das minhas inspirações. Ele escreveu vários filmes aí, vários livros incríveis, Condado Macabro, A Sombra da Lua. Então, convido a você conhecer ele. Outro ponto que eu gostaria de falar é sobre os pilares da minha escrita. Os pilares da minha escrita, como muitos sabem, são o Lovecraft, o Poe e o King. E com certeza, sobre o livro novo, as pessoas vão adorar, porque é baseado nessa temática, se inspirei grandemente nesses grandes escritores, entre o Lovecraft e o King. É, eu sou um escritor de horror cósmico, eu gosto de escrever terror. Parece que terror para mim nasceu desde quando eu era muito pequeno, apaixonado por histórias de terror, histórias. Quem nasceu no interior, quem vive no interior sabe muito bem como é aquelas histórias sobre estradas de sítio, sobre lobisomens. Então sempre me desencadeou esse amor, essa curiosidade sobre histórias de horror. Então, a partir de 14 anos, já fui pegando gosto pelos livros do King. E hoje em dia, me sinto orgulho de fazer. Desculpa, a mãe tá limpando a casa e tá essa barulheira aí. Então eu me sinto muito feliz
de falar que hoje eu tô nesse ramo, tô no ramo da escrita e tô aí escrevendo. Então, e hoje eu tô bem feliz, tô muito feliz, porque, como muitos sabem, o Conto Cães, um trabalho de terror que foi publicado lá na Amazon ano passado, ele recebeu um grande elogio essa semana. Falou que é um conto curto, mas de um aspecto grande. É um conto que fala sobre o pacto com o diabo. É o primeiro conto aí que mostra a minha escrita, a minha escrita no âmbito de, no caminho do horror. Então eu convido a você que está assistindo aí para entrar lá e ler esse pequeno conto que está custando, se eu não me engano, R$ 5. É curtinho, pequenininho e é um conto bem interessante. Então corre lá e leia. Porque a gente é assim, né? Eu sou um escritor independente, sou um escritor que não publiquei meus livros, o livro Quando as Gotas Caem, por uma editora. Publiquei no meio independente. Então eu convido a você para apoiar aí. E já falando nisso, gostaria de falar sobre a pouca valorização da arte escrita aqui no Brasil. Cara, é bem complicado falar disso, porque olha para você ver. Faz 4 anos que eu sou escritor, faz 3 anos que eu publiquei Quando as Gotas Caem, e até hoje o retorno financeiro na minha carreira como escritor foi bem complicada, foi bem difícil, porque o escritor ele escreve porque ele ama, porque ele adora escrever. Se você escrevesse apenas por dinheiro, eu acho que o seu talento não seria tão grande quanto o seu amor. Então, normalmente o escritor escreve porque ele ama, ele gosta das palavras. Então é isso. E basicamente, o escritor ele precisa do dinheiro, ele precisa de um financeiro para poder financiar novos livros, financiar novos trabalhos, financiar novos projetos. Então, por isso que eu falo, a importância do apoio da comunidade para o escritor independente tem que ter, entendeu? Então, cara, se você conhece um rapaz, um aluno de uma escola, uma pessoa que escreve, não precisa ter livro publicado para ser um escritor. Basta ter a vontade de escrever e escrever, entendeu? Porque normalmente, uma vez uma pessoa chegou em mim e falou assim: Ah, Iago, mas você não tem nada escrito. Antes de eu publicar meu livro, antes de eu ter a autoria do livro Quando as Gotas Caem. Ô Iago, mas um livro, para você ser um escritor, você tem que ter um livro. Não, isso é mentira. Para você ser um escritor, você tem que escrever e tem que ter o amor por escrever. Isso é a vontade de ser um escritor. Então, a importância do apoio da comunidade pro escritor tem que tem que ter. A pessoa tem que apoiar. Conhece um amigo, um vizinho, um colega. Ah, eu escrevo, olha para você ver minhas poesias, olha para você ver meu conto. Cara, apoie, divulgue. Porque um escritor nasce do apoio, nasce daquele incentivo, nasce daquele amor, sabe? Ah, cara, que poesia linda, que conto legal, cara. Parabéns. Assim que nasce um escritor. O escritor não se nasce sozinho. O escritor precisa do apoio, precisa de um ombro, precisa de um, deixa eu ler aqui para ver como que ficou. Então o escritor precisa disso. Basicamente, o livro Quando as Gotas Caem, né, eu escrevi ele não num momento muito legal. Escrevi ele quando eu tinha depressão, quando eu estava num momento bem triste da minha vida, estava sendo inspirado por Charles Bukowski. E o pessoal que já leu o livro Quando as Gotas Caem, obviamente já viu as poesias. Tem poesia bem pesada aqui, que eu já recebi críticas, inclusive. Tem poesias pesadas, mas as pessoas que interpretarem essas poesias, obviamente, vão saber do que se trata, como é passar por um momento triste, um momento de depressão, e a solidão é, parada, encalhada ali no seu ombro. Obviamente, essas pessoas sabem do que se trata. E os leitores de Charles Bukowski, obviamente, vão saber também que se inspira muito em Charles Bukowski. Charles Bukowski ele não economizava na beleza na profania das palavras. Era muito bizarra as palavras dele. Era muito pesado, tanto que muitas pessoas odeiam a escrita dele. Então, obviamente, é isso. Fui inspirado em Charles Bukowski e passei por um momento difícil. Mas só 2 anos depois que o livro Quando as Gotas Caem foi publicado. Depois que eu sarei, que eu fiquei bem de novo, daí eu resolvi publicar ele.
E durante a publicação, várias pessoas, durante a escrita, quando eu estava passando por aquele momento difícil, eu estava estudando ainda e mostrei para várias pessoas leram minhas poesias e recebi vários apoios, vários ombros amigos para apoiar. E foi isso que foi me encaminhando. Depois de curado, resolvi correr atrás e resolvi publicar esse livro, porque eu amava escrever já, amava ler, amava escrever, só que o livro Quando as Gotas Caem, ele tá mais para um desabafo do que para uma escrita sadia, uma escrita por prazer, sabe? Isso que é bem interessante. Outra coisa que eu gostaria de falar para vocês é a dificuldade nesse mesmo ponto, nessa mesma característica aí, a dificuldade de um autor independente, dificuldade para o lançamento de obras. E se encaixa nisso que eu falei. O autor, ele escreve porque ele gosta, o escritor, ele escreve porque ele ama a escrita, mas ele precisa de um retorno financeiro. Ele precisa de um retorno financeiro, querendo ou não, ele precisa disso. Porque como que o autor ele vai simplesmente catar o dinheiro, tirar o dinheiro não sei da onde, para poder publicar novos livros? Então não tem como. Não tem como, tem que ter um apoio, tem que ter um auxílio da comunidade, tem que ter isso. Daí aí entra a dificuldade pro lançamento. O cara, o escritor, ele tem que correr atrás, tem que correr atrás de marketing, tem que correr atrás de divulgação, tem que correr atrás de eventos literários. Então fica muito, muito difícil. Então por isso que escrever, ser um escritor independente hoje é bem difícil. Eu me encaixo nessa categoria de escritores independentes, porque eu não publiquei meu livro por editora. Eu sou escritor independente, corro atrás de marketing, vendo meu livro. O pessoal que compra o livro Quando as Gotas Caem, eles compram diretamente comigo. Eles me chamam no WhatsApp, enviam, me mandam as informações e eu vendo diretamente. Eles compram diretamente comigo. Então é bem complicado, né? É bem corrido e bem burocrático para o lançamento das obras dos escritores independentes. Agora, agora, agora deixa eu ver aqui. Agora falando sobre minha carreira literária, a da qual eu divulgo muito pouco. Pessoal, gostaria de falar, primeiramente, que tem vários projetos aí em andamento. Tem vários projetos, vários livros que planejo lançar em breve. Em breve que eu digo é mais para frente. Não falo tão já, porque tão já agora, mais para já, é o projeto de 2024, que é o livro de terror para 2024. Essa é a curiosidade. Muitas pessoas estão querendo saber do que vai se tratar o livro. Obviamente, eu posso dizer uma coisa para vocês: são contos. Sempre amei ler contos, são contos. São contos, contos que vão seguir uma linha de caminhos que te levarão ao inferno. É esse que eu posso falar sobre o livro, novo livro de Iago Koskoski. Não vou detalhar muito, eu sou um escritor bem sistemático em relação a isso, em relação a obras, em relação aos meus trabalhos e não gosto de ficar divulgando. Então, obviamente, é isso que eu posso falar para vocês, não posso detalhar mais em nada, mas tenho certeza, se você gosta de Stephen King e Howard Phillips Lovecraft, terror cósmico, tenho certeza que você vai gostar. É um livro magnífico. Infelizmente não posso divulgar, eu sei que muitos vão ficar meio bravos comigo, vão ficar, ô Iago, mas fez um vídeo aí bem detalhado, mas não vai falar sobre o teu livro. É, infelizmente é isso que eu posso trazer para vocês, falando que tem uma data, não tem uma data específica para quando vai estar pronto, mas até o plano de revisão, até o controle de revisão, a escrita vai levar algum tempinho aí. Até o final de 2024 a gente pode estar chegando e dando mais informações em relação ao livro. Mas o que eu posso falar para vocês é que um escritor, quando ele escreve um livro com perseverança, um livro com carinho, e ele escreve um livro pensando nele, obviamente, mas pensando mais nos leitores, pensando, como eu vou fazer meu lançamento, como eu vou fazer a divulgação do meu livro, como eu vou fazer em relação a isso. Mas tudo bem, a gente está aqui,
A gente está aqui, eu tô aqui, tô trabalhando firme no próximo livro, tô planejando bem certinho um lançamento, uma data específica, então a gente tá seguindo nisso e espero, eu não vou deixar vocês sem respostas alguma. Digo aqui para vocês que em fevereiro planejo, se o livro estiver totalmente terminado, eu trago a revelação do nome e a revelação da capa, se tudo der certo. Se a capa ainda não estiver pronta, se ainda o projeto gráfico dele não estiver pronto, eu mando para vocês e eu revelo apenas o nome do livro. Tenho certeza que o título vai chamar a atenção de vocês. É um livro super interessante que, se eu fosse ler ele, ler como um escritor da minha obra é diferente de ler como um leitor de fora. Se eu fosse um leitor de fora, obviamente eu amaria o meu próprio livro. Mas como eu sou um leitor, um escritor e ler a minha própria obra é meio estranho, é meio diferente. Tenho certeza que todo escritor pensa como eu. É uma forma bem diferente de eu ler um livro. Tipo, você ler um livro de fora é muito diferente de você ler um livro de dentro, entendeu? Ler a tua obra, a tua própria obra é bem diferente do que ler uma obra por prazer, entendeu? Ler uma obra por trabalho é totalmente diferente. Então, é isso, pessoal. É isso que eu queria trazer aqui para vocês. A dificuldade, uma trilha de carreira bem cansativa, que é trabalhar numa cooperativa agroindustrial, estudar e ainda vim aqui gravar o vídeo para vocês, trazer sobre o novo livro. Então é bem corrido para mim. Eu peço perdão por quase nunca mostrar meu rosto por aqui, porque eu não gosto muito de ficar mostrando meu rosto e etc. Sabe? Peço perdão disso, peço perdão pelo meu jeito, às vezes, mas vim aqui trazer para vocês algumas informações. Mas te digo uma coisa, o inferno caminha até você. Em 2024, o novo livro de Iago Koskoski.